Olá, gente. A gente está aqui mais uma vez para falar, para continuar a nossa interpretação de como acontece o fenômeno da fecundação na espécie humana. A gente já analisou a estrutura do sistema reprodutor masculino, a estrutura do sistema reprodutor feminino. Lembrando que os dois mecanismos, os dois modelos de sistemas, eles não são tão complicados. Tá? O sistema reprodutor masculino, ele tem uma quantidade de componentes maior, né, que gera um pouco mais de dificuldade de lembrar. No entanto, o sistema reprodutor feminino é extremamente simples, são os ovários, a tuba, o útero. Tá? Aqueles que são mais chamativos, mais indicativos para funções específicas. Os ovários com função de produção de hormônios, com função de produção de gametas, a tuba uterina, que é o local de fecundação, nada mais do que isso, e o útero, que tem um endométrio, que tem a sua mucosa, certo? Que fica muito vascularizado, que aumenta de tamanho, de espessura, durante um determinado período em que acontece a liberação dos hormônios, dos estrógenos, da progesterona, e que é o local de desenvolvimento embrionário, onde acontece a nidação. Lembre o que é a nidação. A nidação é o momento em que o embrião que está sendo formado, que está se dividindo, né, a célula do zigoto, que foi original da fecundação, começa a dividir, aí ele desce até o útero para se instalar, iniciar a formação da sua placenta, para daí acontecer o desenvolvimento embrionário por completo e o embrião passar a ser chamado de feto. Então, no sistema reprodutor masculino, que tem o testículo com função de produção de gametas, nos túbulos seminíferos, com função de produção de testosterona nas células intersticiais, os epidídimos, que são canalículos que armazenam temporariamente os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos, seguindo pelo canal deferente, e daí coleta alguns líquidos, líquido da vesícula seminal, líquido da próstata, líquido da glândula bulbo-uretral, também pode ser armazenado, mas principalmente líquido seminal, líquido prostático, para, junto com os espermatozoides, constituir o sêmen e eles serem jogados para fora no momento da ejaculação pela uretra. Tá? As estruturas e os órgãos genitais de reprodução, pênis e vagina, ou a genitália externa, que é a vulva, também são componentes desses dois sistemas. A gente viu também que, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, tanto no homem quanto na mulher, existe uma regulação, tá? Existem hormônios que atuam no fenômeno de controle de produção. No caso do homem, começa a produzir, a testosterona está sendo produzida, então entra na puberdade e a partir daí passa a produzir os gametas e tem possibilidade de fecundar a qualquer momento, porque os espermatozoides estão sendo produzidos. No caso da mulher, existe uma diferença crucial, porque os hormônios, eles têm, no caso da menina, né, quando ela ainda está sendo gerada, ela sofre interferência dos hormônios maternos, e que por isso também coincide com o período inicial de maturação de formação dos gametas ainda na vida intrauterina. A gente vai falar disso na aula de hoje, daqui a pouquinho a gente fala. E que os hormônios, eles têm uma ação cíclica, porque tem um feedback positivo e negativo ao mesmo tempo, uma retroalimentação inversa em determinados momentos. Eu coloquei um gráfico para mostrar isso para vocês, que em alguns momentos existem hormônios estimulando a produção de outros, mas existe um momento que alguns hormônios inibem. Então, existe uma alternância entre elevação de níveis hormonais e queda de níveis hormonais. Então, um vai regulando o outro, e isso daí torna cíclico, repetitivo, tá? Que é o caso dos ciclos de possibilidade de reprodução que a mulher tem, que caracteriza, quando não é fecundada, ciclos menstruais, certo? Então, existe essa diferença, produção contínua no sexo masculino, ciclicamente no sexo feminino. Mas o que a gente precisa falar também é da estrutura dos nossos gametas, tá? Ou seja, como é que eles são formados e como é que esses gametas eles vão atuar no fenômeno da fecundação. Quais são as modificações que eles têm para que a fecundação ela aconteça.
Talvez esse assunto, algum de vocês já tenha trabalhado na matéria de segundo ano, mas que eu trabalho sempre precedendo a embriologia, para que as informações que eu passo aqui tenham uma pequena interferência, às vezes uma média e grande interferência, dependendo da situação, nos conteúdos que a gente vai abordar mais adiante. Bom, então, assim que os hormônios são produzidos, ou seja, que existe aquela explosão das glândulas, tudo que é glândula começa a produzir de forma exagerada. Então, as glândulas sebáceas produzem muito óleo na pele, essa oleosidade acaba obstruindo alguns poros, permitindo uma fixação bacteriana no poro dessa glândula que fica na base do pelo, e aí começa a produzir espinhas. Então, naquele período que a gente considera como período de puberdade. Então, na medida em que esse hormônio ou esses hormônios começam a ser produzidos, que são estimulados pelos hormônios da hipófise, lembra que tem os hormônios gonadotróficos, são aqueles hormônios que estimulam a glândula, são os hormônios da hipófise, certo? E tem os hormônios ovarianos e os hormônios do testículo, são os estrógenos, de origem do colesterol. Então, você tem lá a progesterona, os estrógenos, você tem a testosterona, que vão atuar tanto no sexo masculino como no sexo feminino, respectivo, né? Cada um no seu respectivo sexo, estimulando a produção desses gametas. Então, a partir da puberdade, no caso do homem é que começa tudo. Mas no caso da menina, começa ainda quando ela está na barriga da mãe, na vida intrauterina. Então, esses gametas, essas células, são produzidas em locais específicos. No caso dos espermatozoides, eu já comentei, nos túbulos seminíferos, existem as células germinativas ali, que a gente vai chamar de gônias. No caso da espermatogênese, a gente vai chamar de espermatogônias. Existem termos sufixos, né, que a gente usa para definir cada célula produzida em cada um desses estágios de formação dos gametas. Então, existe o estágio das gônias. Esse estágio da gônia é quando a célula ainda tem um valor 2N de cromossomo. Professor, não lembro mais o que é esse valor 2N. Que representa que as células ainda têm 46 cromossomos, certo? Com a mesma constituição das células somáticas, que são as células corporais. Então, células germinativas, células que produzem gametas. Células somáticas, células que constituem o corpo de uma pessoa. Então, essas células germinativas, elas começam a sofrer sucessivas divisões celulares para aumentar muito o seu número. Se é para aumentar muito o seu número e, como consequência, vai manter a taxa de 46 cromossomos, então a divisão celular que vai acontecer aí, ela vai ser chamada de mitose, certo? Então, a mitose ou as mitoses, elas vão acontecendo. Mitose acontece em células que são 2N, formando células que são 2N. Para indivíduos ou outras espécies que sua carga cromossômica é apenas N, quando tem mitose, mantém o valor N. Então, a mitose mantém o número de cromossomos. Então, existe uma duplicação do DNA antes do processo. Após a divisão, as fitas de cada cromossomo se separam. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Caso tenha muitas dúvidas, o pessoal que assista os vídeos aí, que assista às aulas, tiverem dúvida, coloca isso na próxima aula, no próximo vídeo. Eu insiro essas diferenças entre o que é mitose e o que é meiose, de forma rápida, né? Porque no conteúdo do primeiro ano, a gente vê isso daí, eu expliquei isso daí, por exemplo, no ano passado, nas videoaulas que eu mandei para a turma do primeiro ano. Então, você tem as mitoses acontecendo nesse primeiro período, que é um período que há intensa multiplicação celular. Essa multiplicação vai manter as células com o mesmo padrão de cromossomo, com a mesma característica genética armazenada, mas ela vai precisar reiniciar ou dar sequência à formação do gameta, e para isso ela precisa armazenar nutrientes. Esse nutriente a gente vai chamar de vitelo. Então, o que é esse vitelo? É uma proteína com função nutritiva. Geralmente a gente trata essa função nutritiva das proteínas também no conteúdo do primeiro ano, quando a gente fala da bioquímica, que a gente fala dos carboidratos, a gente fala do lipídio e fala das proteínas. Então, nas proteínas existem diversas funções: função catalisadora, função hormonal e função nutricional, ou seja, função nutritiva. O vitelo, ou vitelo, ela é uma proteína que tem função de fornecer
a base, a partir da quebra dos aminoácidos, a base para que produza-se energia. Então, no caso da célula que vai formar um novo indivíduo, no caso dos gametas, o espermatozoide ele tem uma pequena taxa de armazenamento. Então, o período de crescimento dele é menor. E isso é justificado pela necessidade que o espermatozoide tem de sair junto com o material nutritivo. Por isso da importância do líquido seminal. Porque ele tem a capacidade de fornecer energia, é um carboidrato simples, um monossacarídeo, glicose, e a partir dali ele obtém energia de forma instantânea para que exerça-se a respiração celular, libere-se energia para que ele movimente o flagelo e aí chegue lá muito próximo até atingir o gameta feminino, o óvulo, a gente vai chamar de óvulo por enquanto, então o óvulo para que aconteça a fecundação. Então, esse período de crescimento do espermatozoide, como ele tem existe a possibilidade dele sofrer, dele conter, ou sair junto com o líquido seminal para lhe fornecer energia, fornecer material nutritivo para dar energia, então o período de crescimento dele é pequeno. Consequentemente, o crescimento dele também vai ser pequeno, porque o armazenamento de proteína de vitelo vai ser reduzido. Até porque o espermatozoide ele não oferece muita coisa para a estrutura celular nova, que será o zigoto. Ele só vai fornecer dois componentes. O material genético, é importante, claro, para que se restabeleça o valor cromossômico da espécie após a fecundação, e o par de centríolo. Geralmente, isso daí no Enem ele gosta de cobrar para caramba. O que é que o óvulo fornece na fecundação, o que é que o espermatozoide fornece? De formas distintas. E aí enrola no texto, coloca um texto grandão para que você faça a interpretação, mas que, na verdade, se baseia nisso. Identificar que o espermatozoide só fornece para a fecundação o núcleo e o par de centríolo para iniciar a primeira divisão celular. A partir daí, o zigoto toma conta do restante das necessidades para que ocorram as divisões mitóticas. Então, primeiro período, cresce a célula. Segundo período, cresce o número de células. Segundo período, cresce a célula pelo armazenamento de vitelo. E aí a gente inicia uma terceira fase extremamente importante, que é aquela que as células vão sofrer a meiose. Meiose, o que significa? Olha o nome, meiose, meio. Redução do número de cromossomos ao meio. Então, se tem 46 cromossomos, ele passa a ter 23. Só que essa meiose, ela é dividida em dois estágios. A meiose 1, em que há separação dos pares. Cada cromossomo que eu vou apresentar aqui com os dedinhos aqui, não é a dança dos polegares, não, mas já dá para entender. Então, você tem aqui os dedos representando cada filamento de cromossomo, e aí, quando vai, antes de iniciar a meiose, as células duplicam seu material genético, então ele fica com duas fitas, mas é o par. A primeira meiose ocorre separação do par, então cada célula só fica com um cromossomo e mantém duas fitas. A segunda divisão meiótica, que é a meiose 2, ela separa essas duas fitas, e cada fita vai para formar uma célula, compor uma célula diferente. Então, meiose 1 e meiose 2 são dois estágios consecutivos, necessários para que ocorra a maturação. Então, cada cromossomo tem duas fitas, separa o par, mas ele ainda contém a mesma quantidade de DNA que tinha no início, porque ele está duplicado, e aí ele tem que dividir a segunda vez, para separar a segunda fita. Aí sim, cada célula fica só com um cromossomo de cada tipo, e reduz ao meio o número de DNA. Ou seja, ele tinha 46 e agora passa a ter 23. Então, essa terceira fase, ela é a que define a nossa capacidade, nossa possibilidade de reduzir o material genético para depois juntar com os dois gametas e manter o número de cromossomos da espécie. Bom, então, primeiro período multiplicativo, crescimento, maturação. Isso também acontece na formação do óvulo. Período de multiplicação, período de crescimento e período de maturação. Só que grande parte desse estágio acontece quando a menina ainda está na barriga da mãe, sofrendo as interferências hormonais e ainda em desenvolvimento. Então, ela está na vida intrauterina. Começa já a ocorrer a ovogênese ou ovulogênese, que é a formação do óvulo. Então, o período de multiplicação, que acontece a formação das ovogônias, sofrendo mitoses sucessivas,
aí elas estabilizam, param, a mitose para, todas as células crescem, aumentam de tamanho, certo? Aumenta de tamanho, então um período de crescimento gigantesco, porque a gente está tratando aqui de duas células de tamanho distintos. O espermatozoide ele é considerado a menor célula que um corpo humano consegue produzir. E o óvulo é considerado a maior célula que um corpo humano consegue produzir. Então, no espermatozoide, a vitelogênese é bem pequenininha. Na formação do óvulo, a formação, a vitelogênese, que é um armazenamento de vitelo, é extremamente grande, porque ele vai precisar de, no início, pelo menos no início, antes, no nosso caso, tá? No nosso caso, da espécie humana, antes de formar a placenta, no caso dos mamíferos, aí, de uma forma geral, né? Mamíferos placentários. Então, antes de formar a placenta, exige a necessidade de proteína suficiente para que a célula se divida e construa o material celular completo, com membrana, com citoplasma e com núcleo, em todas as divisões. Então, ele precisa, pelo menos, de parte do armazenamento. Então, é uma célula um pouco maior, é uma célula que tem um pouco mais de vitelo. Não é a célula que tem mais vitelo, certo? Porque a gente vai ver isso na embriologia, em que existem tipos de zigoto, tipos de óvulo que originam o zigoto, isoléscitos, oligoléscitos, aléscitos, heteroléscitos, e os teloléscitos, como no caso do óvulo das aves, que armazenam uma grande quantidade de vitelo, e depois, ainda quando sai, existe uma projeção e um armazenamento para a constituição do ovo, certo? E aí, a quantidade de vitelo, no caso que está caracterizado pela gema, ele é muito maior. Que não é, ali, claro, não é um ovo, tá, gente? Um ovo contém um ovo, possivelmente fecundado, dependendo da situação, mas que, na verdade, ele é um armazenamento depois, quando está saindo, ele que armazena toda aquela albumina, certo? Que constitui a clara, e depois, com a camada de calcário, né, de cálcio, que quando, dióxido de cálcio, na verdade, dióxido de cálcio que é produzido, e aí quando o óxido de cálcio sai, ele entra em contato com o gás carbônico que vira carbonato de cálcio. Uma reação química aí que geralmente o professor de química explica para vocês no primeiro ano. Bom, então, as fases, elas são comuns. Crescimento, multiplicação, crescimento, maturação. Existem algumas diferenças desses crescimentos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesses esquemas. Então, aqui a gente tem dois esquemas, certo? Vamos ver cada um deles, parte por parte. Então, a gente tem aqui a primeira fase, a primeira gametogênese que a gente vai avaliar é a espermatogênese. O que eu estou dizendo para vocês é isso. Ó, você tem uma célula 2N, que é uma célula germinativa. Ela sofre várias mitoses, uma formando duas formando quatro formando 8, não para. Esse período, no caso da formação do gameta da masculino, não para. Começa na puberdade para continuar sendo produzido. A não ser que exista alguma interferência, algum fator ambiental que provoque distúrbios no testículo, na região testicular responsável pela produção dos gametas ou interferência hormonal que impeça que esse fenômeno aconteça, que vai causar esterilidade. Mas, às vezes, a esterilidade existe, mas os gametas são produzidos, só que de forma ineficaz, certo? Com deficiência na estrutura, certo? Com perda de peça intermediária, com perda de aprosoma, que a gente vai ver essas estruturas. Então, vocês observem que todas as células estão indicadas com 2N. Então, uma célula sofre mitose e mantém o mesmo padrão de DNA. Então, todas essas células aqui, essas células germinativas e todas as outras formadas a partir delas, são chamadas de espermatogônias. Esse é o período germinativo, período de crescimento, período de multiplicação. Proliferativo, germinativo ou multiplicação. Certo? Pode ser chamado assim. Eu coloquei lá na sequência, vai estar lá na sequência como período de multiplicação ou proliferativo, também chamado germinativo. Depois disso, cada uma dessas gônias, elas começam a crescer, certo? Estou apontando para uma só, mas cada uma delas cresce. Então, o aumento não é significativo, tá vendo? Um aumento regular. Então, quando ela cresce, ela já muda de nome. O período de crescimento mudou de nome. Era espermatogônia e virou espermatócito 1. Cada espermatócito 1 agora vai sofrer a maturação.
Essa maturação, gente, é quando acontece tanto a meiose 1, que reduz o par de cromossomo, eram 2, agora só tem 1, e depois a meiose 2, que vão reduzir as fitas, vão separar as fitas na anáfase. Então, quando separa as fitas, elas vão ter N cromossomos no final. Então, aqui, separação dos pares de cromossomos, e aqui, separação das fitas de cada cromossomo. Ó, quando ela sofre a primeira meiose, essas células vão ser chamadas de espermatócitos 2. Quando sofre a segunda meiose, cada célula resultante, lembre que são fenômenos consecutivos. Uma célula formando duas e cada uma delas separando as fitas, formando mais duas. Então, de cada espermatócito 1, ou seja, de cada espermatogônia, serão formados 4 espermátides, que sofrerão diferenciação. Porque isso daqui, gente, vocês estão vendo que não é a cara do espermatozoide. Não está a foto do espermatozoide aí. O espermatozoide é uma célula flagelada. Então, ela sofre uma modificação, ela sofre uma diferenciação que eu mostro para vocês daqui a pouquinho como é que ela vai ser. Então, de cada uma delas, ocorre uma modificação na estrutura e ela vai ter o formato de flagelo, tá? toda a estrutura, que foi uma diferenciação gigantesca. Então, por isso que a gente diz que a diferenciação ela é característica da espermatogênese. Porque na ovogênese já não é mais tanto assim no caso da formação do óvulo. Então, mesma ideia, tá vendo? Ó, período multiplicativo ou germinativo, célula germinativa formando gônias, no caso ovogônias, sofrendo mitoses, mas tudo isso tem um período para acabar, que é na vida intrauterina. Então, cada célula dessa, na vida intrauterina, cresce, armazenando uma grande quantidade de vitelo, está até rabiscado aqui para dizer que tem vitelo, ó, certo? Então, quando a ovogônia cresce, virou ovócito 1. Espermatogônia, espermatócito 1. Está vendo que o sufixo é o mesmo? Gônia, cito 1, gônia, cito 1. Então, essa gônia daqui cresceu, virou, período de crescimento, virou ovócito 1, e o ovócito 1 vai iniciar a divisão. Só que essa divisão, gente, ela tem uma interferência, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, porque existe uma grande quantidade de vitelo que dificulta a separação do citoplasma. Então, o que vai sair, basicamente, é a divisão do núcleo, sai esse núcleo com um bocadinho de citoplasma e a outra célula contendo, basicamente, toda a estrutura celular, por isso que ela não muda de tamanho. Então, a gente considera que, na primeira meiose, ocorre a formação de um glóbulo, o corpúsculo polar. É um núcleo polar, certo? Porque ocorreu a divisão, a célula ficou praticamente inteira, e aqui ficou um pedacinho de citoplasma com o núcleo. Bom, mas aí ela vai sofrer a segunda meiose, então separou aqui. Isso, gente, aqui na meiose 1, que é na prófase 1, onde está ocorrendo aquele fenômeno de crossing over, ele começa, termina e já está quase no final da prófase 1. Aí ela para. Ela guarda todos os seus ovócitos 1, está lá no ovário, guardadinho. A partir da puberdade, quando a mulher começa a produzir seus próprios hormônios, aí sim, cada uma dessas células inicia a divisão, mas não todas de uma vez só. Uma por vez. Cada folículo ovariano que contém esse ovócito 1 em prófase 1, certo? Ou seja, que já aconteceu o crossing, ele vai reiniciar a divisão celular. Então, termina de formar o primeiro glóbulo polar, e formando o ovócito 2, e esse ovócito 2 sofre a segunda divisão meiótica, que é separar as fitas. Então, valor 2N com N cromossomos duplicados, valor N cromossomo duplicado com valor N cromossomo com uma fita só, que a gente chama de cromátido. Então, aqui constitui um ovótide, o óvulo, e o núcleo polar. Só que no caso, sabe, aqui ainda, lembre, todo esse fenômeno até o início da meiose 1 na vida intrauterina. Reinicia a divisão celular de um ovócito 1, mas ele não termina a segunda meiose. Ele começa a meiose 2 e para na anáfase 2, que é quando as fitas já estão se separando. Então, ainda não tem um outro corpúsculo polar. Que nem sempre esses glóbulos polares, claro, eles vão se dividir, tá, gente? Tem alguns esquemas que só trazem a primeira divisão com o núcleo, a segunda divisão com outro núcleo polar, o glóbulo polar. Então, o que vai interessar é que de cada ovogônia só vai terminar formando
uma única célula, um único óvulo. Bom, então, isso daqui eu coloquei no esquema, na sequência, que são os períodos proliferativo, multiplicativo, germinativo. Ocorrem sucessivas mitoses. As células são chamadas de gônia, tanto ovogônia quanto espermatogônia. Aí elas vão crescer, período de crescimento, que é o segundo, que vai haver acúmulo de vitelo. Células são chamadas de cito 1, ovócito 1, espermatócito 1. Ocorre o terceiro fenômeno, o terceiro período, que é o período de maturação, onde acontece meiose 1, formando o ovócito 1, o ovócito 2 e o espermatócito 2. E na meiose 2, que formam as espermátides e o óvulo. Certo? O ovótide, o óvulo. Tá? A gente pode chamar assim. Bom, e o período de diferenciação, vocês viram no esquema, que é característico apenas da formação dos espermatozoides. Tá, gente? Então, essas 4 fases que eu comentei no esquema, a gente tem anotado direitinho aí, para vocês também anotarem nos cadernos e depois enviar para mim esse texto copiado. Bom, então você tem lá as diferenças entre as gametogênese, tanto na espermatogênese quanto na ovogênese. Os períodos de multiplicação, existem os períodos iguais, de multiplicação, crescimento e maturação, mas tem diferença. Por exemplo, todos eles, tá? Todos os períodos, iniciam e finalizam na puberdade, e contínuo. No caso da ovogênese, é um pouquinho diferente. A ovogênese inicia-se na vida intrauterina, o período multiplicativo de crescimento e maturação, só que este período de maturação, ele para, tá? Ele cessa no início da meiose 1, que é a prófase 1, que já correu o croce. Isso aqui é importante lembrar. Ó. Já aconteceu o croce de ovo aí. Quando a mulher vai ovular, ou seja, quando ela está recebendo os estímulos, aí cada ovócito 1 reinicia a meiose 1, termina a meiose 1, forma um núcleo polar, e aí vai haver a liberação e a formação de um ovócito 2. Esse ovócito 2 começa a sofrer a meiose 2, mas ele para no estágio de anáfase 2. Só vai terminar se um espermatozoide tocar nesse ovócito, aí ele termina. Certo? Enquanto não tocar, ele está lá, vai ser jogado como ovócito 2. Então, por isso que a gente diz que a mulher não ovula um óvulo. A mulher ovula um ovócito 2. Se acontecer a fecundação, aí é que ele vira óvulo. Bom, se o espermatozoide tocar, porque quando acontece fecundação não vai ser óvulo, né, gente? Quando acontece fecundação, a gente chama de zigoto. De cada espermatogônia, tá? De cada espermatogônia serão formados 4 espermatozoides. No caso da ovogônia, será formado apenas um óvulo a cada ciclo. Não é todo dia, é a cada ciclo, que gira em torno de 27 a 30 dias, dependendo da mulher, a média é 28. E a fase de crescimento ela é curta, com pequeno armazenamento de vitelo, já no caso da ovogênese um crescimento longo e com grande vitelogênese. Então, tudo isso aí eu fui comentando com vocês e deixei registrado para que vocês também anotem essas diferenças. Tá, gente? O que está aqui anotado, botar aqui, ó. Certo? Reduzir o tamanhozinho para o pessoal depois dar um print aí e fazer as anotações necessárias. Beleza? Então, comparativo entre os dois fenômenos. A gente só precisa ver agora as células. Então, vamos ver aqui, ó. O ovócito, o ovócito 2, ele, na verdade, é uma célula que tá vendo aqui, ó? Isso daqui representa um núcleo polar, certo? Aquele glóbulo polar da primeira meiose. E aqui está separando ainda, está em anáfase 2. Só que ela, quando sai, a célula quando sai, ela sai com algumas células que a gente chama de células foliculares, formando a corona radiata, certo, gente? Essa imagem está distorcida. Depois eu coloco uma imagem melhor para enviar os slides para vocês. Então, aqui a gente chama de corona radiata, ela é cheia de células foliculares, ela tem uma zona pelúcida, a camada que a gente chama de membrana plasmática e os grânulos corticais. Cada pontinho vermelhinho desse aqui representa um conjunto de proteínas que, quando o espermatozoide atravessar tudo isso, passar pela corona radiada, pela zona pelúcida, pela tocar na membrana plasmática, aí acontece a liberação dos grânulos corticais. Esses grânulos corticais vão cobrir a membrana plasmática, mudar a característica da membrana e nenhum outro espermatozoide reconhece mais essa célula. Então, assim que o primeiro toca, tá? O primeiro espermatozoide toca, é instantâneo.
os fenômenos que acontecem no mesmo instante. Saída dos grânulos corticais, formando a membrana de fecundação, e a anáfase 2 termina, formando o segundo glóbulo polar. O espermatozoide joga para dentro o núcleo e centríolo, e a partir aí já começam a acontecer as divisões celulares. Certo? Então, essa célula bonitinha aqui, parecendo uma flor de girassol, ela é o ovócito 2. Lembra que o ovócito 2 é só isso daqui, tá? Aqui, ó. Isso é um núcleo polar. Aqui são células foliculares, presas num espaço quase ínfimo, tá? Pequenininho, quase imperceptível, próximo da membrana. Os grânulos corticais que ficam dentro do citoplasma são jogados para fora para formar a membrana de fecundação. Beleza? Bom, e no caso do espermatozoide, a gente vai ter uma diferenciação, que a gente chama de espermiogênese, né, que é a formação do espermatozoide. Então, a espermata é uma célula comum, uma célula normal, com membrana, citoplasma e núcleo, mas aqui a gente aponta para algumas organelas: mitocôndrias, complexo ou sistema Golgiense, tá? E centríolo. Tá? Essa nomenclatura está mais antiga, a gente chama de complexo ou sistema Golgiense. Aparelho de Golgi já é bem antigo esse termo. Então, qual é a função do complexo Golgiense? Armazenamento de enzimas, de proteínas. Qual é a função da mitocôndria? Respiração celular para a liberação de energia. Qual é a função do centríolo? Divisões celulares e formação de cílios e flagelo. No caso da espermátide, essa célula toda, ela vai ter que sofrer modificação para que o complexo de Golgi, tá, ele fique bem perto do núcleo, formando uma camada superior na cabeça do espermatozoide, que a gente vai chamar de acrossomo. Ele vai conter o complexo Golgiense, porque quando a célula tocar, ela vai liberar as enzimas digestivas e vai digerir a camada para que aconteça a fecundação. As mitocôndrias vão se concentrar na região do centríolo aqui, tá vendo? O complexo Golgiense começa a formar o acrossomo, tá? E a parte do citoplasma vai embora, porque a célula vai ser reduzida, e as mitocôndrias começam a ficar na peça intermediária. E o flagelo, que é do centríolo, começa a ser formado e se alongando. E a partir daí você vai ter acrossomo na parte anterior, você vai ter o núcleo, que é o que vai interessar para a fecundação, o centríolo que está na base do núcleo, mas tudo isso aqui é citoplasma, tá, gente? Só essa parte roxinha aqui que é o núcleo. E esse citoplasma sofreu modificação, se alongou e formou um centríolo, um flagelo longo na base do centríolo. As mitocôndrias que estão aqui na peça intermediária, então cabeça, peça intermediária e cauda, tá? São as partes de um espermatozoide. Então aqui é onde ela vai receber a glicose lá do líquido seminal para que libere energia e o espermatozoide movimenta o flagelo e chegue com a cabeça do acrossomo lá na frente, tá? Para que ela libere as enzimas digestivas e ultrapasse para fazer a fecundação. Aqui está a célulazinha mais organizada, acrossomo, tá? Ou peça acrossômica, núcleo, formando a cabeça, o centríolo na base da cabeça, peça intermediária com mitocôndrias para a liberação de energia e o flagelo. Lembrando, disso daqui, o que é que vai servir para a fecundação? Núcleo e centríolo. Todas as outras organelas serão de origem materna, porque elas derivam do óvulo. A partir disso, então, seria a ideia do fenômeno da fecundação, tá, gente? Ela vai acontecer na tuba, então existem as etapas, mas eu vou colocar as etapas resumidas depois, que eu já comentei com vocês, o que é que ela ultrapassa, para não ficar muito longa essa aula. Eu vou parar por aqui, certo, gente? Parar exatamente nesse ponto, para que vocês não tenham um trabalho gigantesco e fiquem muito cansados de assistir um vídeo com mais de 35 minutos, beleza? Então, gente, agradeço a paciência de vocês aí e até a próxima. Lembre de fazer as anotações ou manda tudo de uma vez só, que seria melhor para todo mundo, melhor para mim, melhor para vocês, ou quem quiser fazendo aos poucos e mandando, mas não troque de número, tá, gente? Porque senão vamos confundir e vai identificando sempre quem é que está mandando cada um das fotos, senão acaba me perdendo aí, não acho o material de vocês. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Até a